Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Um excelente dia, um dia maravilhoso, dia 14 de novembro de 2023, véspera de feriado. Amanhã, dia 15, feriado nacional. Que bênção, que mover de Deus hoje aqui, ó, Rio de Janeiro, Pedra do Arpoador. Na tua frente aqui você vai ver Ipanema, Leblon. Bem lá no fundo, a comunidade do Vidigal. Mais atrás, a Pedra da Gávea. Depois você vai no litoral, vai chegar ali na Barra da Tijuca, Recreio, Barra de Guaratiba, e aí daqui a pouco tu tá lá em Angra, Ilha Grande. Eita, litoral bom demais. E hoje o dia tá bem quente, deve bater uns 50 graus. O céu nos espera. O céu é refrigerado. A cada 100 metros que tu sobe, é 1 grau a menos, hein? Então pode preparar o casaco. Coisa boa demais é ser guiado por Deus, amar a Deus. Vamos orar? Coloque o seu coração diante de Deus. Confesse Ele agora diante dele. Se arrependa, confesse seus pecados e deixe. Vamos orar. Deus, dia 14 de novembro, o Senhor fez um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Um dia de sol, um dia de céu azul, um dia de mar calmo, tranquilo. Um dia de surfistas que estão aqui, ó, preparando para pegar a sua onda. Deus, nós entregamos nossa vida diante de Ti. Nós exaltamos o Teu nome. Eu levanto a minha mão, Senhor, em socorro a todo aquele que está passando por uma dificuldade, uma doença, um vício, uma escravidão. Deus, nos liberta nesse dia. Amanhã é a proclamação da República, com direitos que foram instituídos para garantir a vida do cidadão. Deus, nós temos a palavra que é a garantia da vida eterna, e nós recebemos ela, Senhor, com o coração aberto, com ousadia. Nós queremos avançar e chegar ao Teu trono da Tua graça, da Tua glória, e ouvir a Tua voz, o Teu mover. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua graça, mais da Tua misericórdia, mais da Tua presença, mais do Teu mover entre nós. Abre os nossos olhos, tira as escamas, tira, Senhor, aquilo que está embaçando a nossa visão. Nós queremos Te ver, nós queremos alcançar, Senhor, a rota certa, o caminho certo. Nós queremos caminhar por essa estrada que é aplanada, que nos conduz, Senhor, a caminhos bons, a caminhos eternos. Deus, ouve o nosso clamor nessa manhã, por socorro, por direção, por salvação, por cura. Nós queremos mais de Ti. Por isso abençoa a mensagem, o devocional que vamos ouvir agora. Deus, fala tremendamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a meditação devocional dessa terça-feira. Como é que você tá? E aí, vamos em frente. Nada de desistir, nada de retroceder. Lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, tem ali a galeria da fé. É lindo demais esse capítulo. Diz lá que a fé
é a certeza das coisas que você espera. A fé é a minha certeza daquilo que eu espero. E a prova das coisas que eu não vejo ainda, mas eu tenho fé que eu vou conseguir, que eu vou avançar, que eu vou prosperar, que um caminho vai se abrir, que eu vou alcançar. Sim, o propósito de Deus para minha vida, para minha família, isso é fé. E o impossível começa a abrir. Pode ser que você não veja agora, mas você tem esperança do impossível. A fé age no impossível. Aquilo que a gente aparentemente parece que não vamos conseguir, a fé abre um caminho na nossa mente, no nosso coração, para que a gente consiga chegar lá. Aquele concurso difícil que você está estudando já aí 2, 3 anos, é a fé que abre o caminho. E aí ele começa a dizer que pela fé, aquilo que não existia começou a existir. A terra, o universo, a plenitude, a luz, o sol, a lua, a estrela, a vegetação, os animais, os homens, tudo isso veio a existir através da fé. Pela fé, vemos lá o episódio da oferta de Caim e de Abel. Pela fé, Abel, o sacrifício de Abel foi aceito. E chegou com um cheiro suave diante de Deus a sua oferta. Pela fé, Noé acreditou na palavra de Deus e salvou a sua família construindo a arca. E aquela arca aponta para a salvação da humanidade. Aquele que crê, aquele que tem fé, está dentro da arca. A arca que nos leva para o céu. Pela fé, vemos ali Abraão saindo sem destino, sem rumo, sem direção, só com uma palavra no coração, que Deus ia abrir um caminho para ele, ele ia chegar a uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, e que através dele todas as famílias seriam abençoadas, nações seriam abençoadas, descendentes serão abençoados. Pela fé foi imputado para a justiça. A salvação é pela fé. Que lindo, né? Pela fé vemos ali os seus filhos, Isaac. Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus, sabendo que Deus tinha poder de ressuscitá-lo. Deus é poderoso, Deus é majestoso. E o seu filho viu essa fé e creu nesse Deus todo-poderoso. Pela fé, Jacó e Esaú, gêmeos, lutavam dentro da barriga da sua mãe. E através de Jacó temos aqui as 12 tribos de Israel. Através de José, que foi vendido e pela fé não renunciou, continuou avançando, foi parar lá no Egito. E depois de uma grande fome, ele se tornou o governador do Egito e trouxe toda a sua família para não morrer, porque Deus tinha um propósito. Foi pela fé que José viu esse propósito. E passaram ali 430 anos no Egito, eles viraram escravos. E pela fé, Deus trouxe Moisés, o libertador do povo de Israel, que não sabia falar direito, dizia que era gago, que não sabia o nome de Deus, e foi revelado a ele, o Eu Sou. Diga a Faraó que o Eu Sou te enviou. Foi pela fé que Moisés foi falar com Faraó. E aquelas 10 pragas, sangue, rã, piolho, mosca, vemos ali pela fé. Saraiva, gafanhoto, a escuridão, a morte dos primogênitos. Foi pela fé instituída a Páscoa por Moisés. A libertação do povo foi pela fé que eles ficaram 40 anos no deserto e receberam maná, água, codornizas. Foi pela fé.
que Moisés olhou a terra e viu pelos seus olhos, não pôde entrar, mas pela fé. Fisicamente não entrou, mas espiritualmente ele está lá no Monte da Transfiguração, junto com Elias, Jesus. E pela fé, os apóstolos viram que Moisés e Elias estavam ali, vivos, porque foram pela fé que eles alcançaram a salvação. Pela fé, Josué foi chamado por Deus, andou com Moisés, e foi ele que entrou na terra prometida. E levou todo o povo junto com ele, uma geração nova de guerreiros forjados no deserto. Foi pela fé que ele alcançou a terra prometida. E aí veio um tempo de apostasia, que é a época dos juízes, aproximadamente 350 anos. Pela fé, Deus levantou juízes, Sansão, Débora, Baraque, Jefité. Pela fé, Deus levantou gigantes para mostrar o caminho certo. Pela fé, vemos a mão de Deus se levantando cada momento de dificuldade, de impossibilidade. Vemos o impossível sendo realizado. Temos que ter fé, ousadia. Pela fé, vemos os reis sendo aqui ordenados. Primeiro Saul, depois Davi, Salomão, Roboão. E vemos a separação do reino, porque eles se apostataram, começaram a adorar ídolos, beijar ídolos, viverem distantes de Deus. E passaram por momentos terríveis, mas teve reis magníficos no Reino do Sul. O Reino do Norte foi a apostasia de Jeroboão a Oséias, e foi tomado por Salmanassé, rei da Síria, e levado cativo para a Síria. E eles bateram depois na porta do Reino do Sul, querendo entrar, mas pela fé, Ezequias viu o anjo do Senhor, que matou 185 mil homens do exército da Síria, e eles desistiram naquele momento e voltaram para casa. Foi pela fé que vemos o povo indo para o cativeiro e sabendo que um remanescente retornaria. Foi pela fé que Neemias chorou diante do rei e deu ordem a ele voltar e reconstruir os muros. Foi pela fé que Zorobabel retornou e reconstruiu o templo. Foi pela fé que Deus levantou homens e mulheres de Deus para ver o impossível acontecer. Foi pela fé que João Batista viu o Cordeiro de Deus e falou que não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Foi pela fé que Jesus, chamado por Deus do céu, desceu à terra e se entregou por nós para morrer em nosso lugar e nos salvar e nos dar a garantia da vida eterna, da salvação. Foi pela fé que nós entramos, porque em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé que Deus falou que esses homens não eram dignos desse mundo. É pela fé que nós devemos crer que o sacrifício chamado Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e trouxe um novo e vivo caminho para entrarmos através do seu sacrifício, da sua vida. Nós temos um acesso a Deus através do poder de Deus, da ousadia de receber essa salvação. Nós levantamos nossa mão pela fé e cremos nesse Jesus poderoso, fiel, vencedor, o nosso poderoso Deus, o invencível,
aquele que realiza o impossível ainda hoje na sua vida, na minha vida, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que ressignifica os nossos sofrimentos, aquele que faz a gente testemunhar do seu mover, do seu impossível em nossa vida. É pela fé que vamos orar agora, entregando a nossa vida diante de Deus. Vamos orar, Senhor Deus, pela fé em Cristo Jesus, que nós levantamos nossas mãos e adoramos o Teu nome. É pela fé, Deus, que vemos uma nuvem do tamanho da mão de um homem e sabemos que a nossa bênção vai chegar. É pela fé que temos a certeza daquilo que esperamos. É pela fé que o nosso coração prova das coisas que ainda não estão prontas, que ainda não se vê aos nossos olhos, mas diante de Deus, pela fé, nós já conseguimos enxergar as maravilhas, o mover de Deus em nossa vida, em nossa família, a libertação daquele viciado, a cura da doença incurável. Recebemos, Senhor, pela fé a salvação em Cristo Jesus, porque é pela graça sois salvos. E pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É pela fé que nossos olhos se abrem e nós podemos enxergar as tuas maravilhas. É pela fé que a gente vai continuar correndo. É pela fé que a gente não vai parar. É pela fé que nós cremos na família. Nós cremos, Senhor, na unidade da família. E pela fé que cremos na unidade da igreja. É pela fé que nós vamos continuar pregando e anunciando as boas novas, para que aquele ainda ignorante que não tem fé na verdadeira palavra em Cristo Jesus possa abrir os seus olhos e enxergar que somente pela fé nós podemos ouvir a voz de Deus e ler a palavra de Deus e ser reconectados, ter uma conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É pela fé que oramos, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço aí. Fala, Paulinho, um abração, saudade. Fala aí, Joyce, um abração. Fala, Emília, Deus abençoe. Fala aí, Soares, Deus abençoe. Um grande abraço a todos aí, um excelente dia. Excelente feriado para vocês. Um abraço. Um grande abraço. Deus abençoe.